Se você está começando a juntar dinheiro, pensa em construir um patrimônio, mas ainda tem menos de R$ 10.000 disponíveis, esse vídeo é para você. Eu separei 4 dicas que eu julgo serem dicas importantes e que fazem total diferença na nossa jornada financeira. A primeira dica é: não tenha medo do dinheiro. Eu percebo que muitas pessoas até conseguem poupar, mas a partir do momento que elas poupam, elas têm medo de gastar, elas têm medo de investir e elas têm medo de arriscar. Consequentemente, qual é o resultado? Aquele dinheiro fica parado sem gerar qualquer retorno para aquela pessoa. Quando falamos de geração de retorno, não estamos falando necessariamente investir em ativos financeiros, em títulos de renda fixa, em ações, em fundos imobiliários. Muitas vezes, o investimento devido é um investimento pessoal no nosso desenvolvimento, comprar algum curso, buscar se especializar para aumentar a nossa fonte de renda. Muitas vezes, esse tipo de investimento gera inclusive mais resultado do que se investir diretamente em produtos financeiros. Consequentemente, essa pessoa que consegue realizar poupanças, mas tem medo de gastar, tem medo de investir, deixa aquele capital parado, perdendo o poder de compra a cada dia que passa, porque nós não nos livramos da famosa inflação. Inclusive, tem uma frase dita por um dos maiores investidores do mercado financeiro global, conhecido como Warren Buffett, que disse o seguinte: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas elas correlacionam a palavra risco como algo negativo, e muitas vezes não é. O problema do risco é justamente tomarmos atitudes sem qualquer tipo de conhecimento e embasamento. Logicamente, eu não preciso nem entrar no mérito, que é muito mais válido, inclusive, deixar o dinheiro completamente parado do que agir de forma irracional, buscando retornos e arriscando esse dinheiro de forma completamente aleatória. Mas esse não é o X da questão. Muitas vezes nós conseguimos movimentar esse dinheiro fazendo movimentações de baixo risco que já nos geram retorno e trazem resultados para a gente. Talvez você esteja pensando: tá, Bruna, mas qual movimentação de baixo risco eu poderia fazer com esse dinheiro para que me gere resultados? O simples fato de tirar aquele dinheiro parado em conta ou o dinheiro que rende na poupança, não sei se você sabe, mas quando a nossa taxa de juros está acima de 8,5%, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Isso seria equivalente a 6% ao ano mais a taxa referencial, sendo que essa taxa ela é uma taxa que historicamente vem sendo bem baixa. Então, o retorno da poupança, por mais que seja isento de imposto de renda, a rentabilidade fica na casa de 6,5%. Enquanto na outra ponta, se o investidor fizer essa movimentação, transferindo esse recurso, por exemplo, para o Tesouro Selic, que é o título com menor risco do mercado, até porque nós estamos emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, que é o órgão que administra o dinheiro da União, nós já conseguiríamos sair de uma rentabilidade zero, ou até mesmo de uma rentabilidade na casa de 6, 6,5% ao ano, para uma rentabilidade de 14,75% ao ano, já que o Tesouro Selic é um tipo de título que acompanha a movimentação da nossa taxa de juros. Quando a nossa taxa de juros sobe, o rendimento fica cada vez maior, mas em contrapartida, quando a nossa taxa de juros cai, o rendimento também diminui. De certa forma, é um título que sempre apresentará um resultado acima, por exemplo, da poupança. Por quê? Se a taxa Selic cair para patamares inferiores a 8,5%, a poupança rende 70% da nossa taxa de juros mais a taxa referencial, que é uma taxinha bem pequenininha. Então, em ambos os cenários, ainda assim, essa simples movimentação te traria mais retorno, sendo uma movimentação de baixo risco. De acordo com a pesquisa feita pela Ambima, conhecida como raio-x do investidor, investir não é uma consequência direta de economizar. Embora 33% da população afirme ter economizado dinheiro em 2024, menos da metade dessas pessoas alocou os recursos em produtos financeiros. Isso representa um potencial de 32 milhões de novos investidores que não foi convertido. Ou seja, por mais que muitas pessoas consigam de fato poupar, investir ainda não se tornou um hábito. A segunda dica é: não pule etapas. Eu sei que é bem tentador olhar para aquele dinheiro parado e buscar investimentos buscando altos retornos, mas ponha o pé no chão. Se hoje esse capital que está disponível para você é literalmente tudo o que você tem,
o certo seria você destinar esses recursos para constituir a sua reserva de emergência. Provavelmente você já escutou e já está ciente que a reserva de emergência, ela pode contemplar de 3 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Não é dos seus gastos gerais, mas sim do seu custo de vida, aquele recurso que você realmente precisa para a sua sobrevivência. Quanto maior a instabilidade e a variabilidade da sua fonte de renda, idealmente a sua reserva de emergência precisa ser composta por 12 meses do seu custo de vida. Agora, quanto maior a sua estabilidade, como por exemplo, se você for um concursado, um funcionário público, você inclusive pode optar a ter uma reserva de emergência um pouquinho menor, de 3, 4, 5 meses do seu custo de vida. Inclusive, eu tenho uma planilha aqui no canal que te auxilia um pouco nesse processo de constituição da sua reserva. Mostra para você em quanto que realmente deveria ser o seu aporte para você conseguir constituir a sua reserva no tempo que você estipulou. Para isso, nós precisamos colocar alguns parâmetros. Quantos por cento do CDI renderá a sua reserva? Como assim? Se você investe, por exemplo, num CDB, que é um título de renda fixa, onde emprestamos dinheiro para o banco e, em troca, somos remunerados com juros. Esse rendimento, normalmente, para a reserva de emergência, precisa ser um rendimento pós-fixado, que acompanha as movimentações da taxa de juros. Então, quando você abre o banco ou a corretora, você encontra aqueles títulos rendendo 100, 110, 115% do CDI. Só que uma característica muito importante para a sua reserva de emergência é a liquidez. Esse título ele precisa apresentar liquidez diária, ou seja, é fácil de se pedir o resgate, seja final de semana, seja dia de semana, independente do horário, você consegue converter aquele título em dinheiro. Considerando então um CDB de liquidez diária ou até mesmo o Tesouro Selic, mas gosto sempre de frisar que o Tesouro Selic, por mais que ele tenha liquidez, nós só conseguimos pedir o resgate em dias úteis. E para o dinheiro cair na nossa conta no mesmo dia, ou seja, para que o resgate seja D mais 0, é importante que a gente solicite esse valor até às 13 horas. Caso contrário, o dinheiro só estará disponível no próximo dia útil. Mas existem, inclusive, CDBs de liquidez diária com resgate imediato. O investidor tem acesso em todos os dias, independentemente de ser dias úteis ou não. Voltando para nossa planilha, vamos supor que escolhemos um CDB básico que rende 100% do CDI. Caso seja Tesouro Selic, podemos considerar também 100% do CDI, porque a rentabilidade é basicamente a mesma. Considerando também a nossa Selic em 14,75%, precisamos preencher o valor que precisamos juntar para constituir a nossa reserva de emergência. E também preencher a quantia que temos disponível hoje. Como mencionamos, se você já tem algum valor, você pode destinar a sua reserva. Vamos supor que você precise de R$ 12.000. Seu custo de vida e não os seus gastos gerais é R$ 2.000 e você precisa juntar 6 meses do seu custo. Então, precisaria ter uma reserva de 12.000. Porém, hoje você já tem disponível R$ 6.000. Então, a quantia disponível de R$ 6.000 já te gera um rendimento mensal de 68,75. Ou seja, você precisaria aportar para juntar mais R$ 6.000. Quanto tempo você gostaria de chegar nesse valor? Em 12 meses? Nesse cenário, seria necessário você aportar, em média, R$ 463. Só que o próprio rendimento dos 6.000 que você vai investir hoje já te rende aproximadamente 70. Então, você conseguiria diminuir um pouco o seu aporte e aportar na faixa de R$ 400, para que assim, no prazo estipulado, nós consigamos chegar no valor idealizado da nossa reserva de emergência. E eu sei que um outro ponto que gera dúvida é o seguinte: preciso esperar constituir 100% da minha reserva para posteriormente cogitar a ideia de investir? A resposta é não. Existem pessoas que prezam por segurança e voltam ali os seus esforços a primeiro montar a reserva e depois investir, mas o que eu acho minimamente prudente, se você tem a vontade de preciso investir, não quero esperar ali montar toda a minha reserva, senão vai ser um processo bastante demorado, coloque em mente de constituir minimamente 50% da sua reserva, para que somente depois você comece a dividir os seus aportes entre reserva e investimentos. Não negligencie esse fundo de reserva
reserva, porque é um recurso muito importante para todos nós. A terceira dica é: comece com aquilo que você entende. Se eventualmente o valor disponível para você hoje é uma quantia além da sua reserva, se faz necessário, obviamente, investir em outros ativos financeiros. Mas comece com aquilo que de fato você tem conhecimento. Lembre da frase do Warren Buffett que falamos lá no início do vídeo: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Ah, Bruna, mas eu só conheço Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, esses títulos de renda fixa básicos. Então coloque o seu dinheiro ali, deixe rendendo com liquidez, aproveite o rendimento de 14,75% ao ano, para que assim você consiga estruturar melhor os seus próximos passos. Veja, não estamos falando que Tesouro Selic é o único investimento viável, não se deve deixar o dinheiro em apenas um ativo ao longo do tempo, mas enquanto nós ainda não estruturamos algo realmente viável e que faça sentido para a nossa trajetória, é muito mais cômodo deixar o dinheiro ali rendendo, porque temos muito menos chances de errar com as nossas escolhas. Porque muitas pessoas param na etapa de constituir a reserva de emergência, depois ficam perdidos, não sabem para onde ir, e os próximos passos são relativamente simples. É começar a analisar o seu momento atual de vida, para que você quer investir, quais objetivos você quer alcançar, em que tempo que você deseja alcançá-los. Assim você começa a estruturar melhor quais ativos você deveria escolher para sua carteira de investimentos. Convenhamos, se você tem um objetivo, né, um capital que você vai precisar daqui a um ano, como você vai poder cogitar investir em ações, investir em fundos imobiliários para retirar esse capital daqui a um ano? Você deveria passar longe dessas opções. Já saiu um vídeo bem completo aqui no canal explicando sobre todo esse processo. Eu deixarei o vídeo aqui em cima no card e também na descrição, porque se eu for entrar muito em detalhes, esse vídeo ficará muito extenso. Inclusive, falando nessa questão de construção de carteiras de investimentos, eu recebo muitas mensagens de vocês pedindo para que eu monte uma carteira aqui no canal. Só que eu quero fazer uma coisa um tanto quanto diferente. Eu quero utilizar um processo real de construção de carteira de investimentos. Para isso, eu vou deixar aqui na descrição um formulário com apenas 9 perguntas. Você pode preencher e provavelmente eu posso escolher a sua situação, os seus objetivos, para que eu monte uma carteira baseada num caso real. Essa é a minha intenção para mostrar um pouco mais como de fato construímos uma carteira de investimentos, não olhando de uma forma um tanto quanto abrangente, mas sim quais passos devemos seguir para conseguir adaptar a nossa carteira à nossa realidade atual. E fazendo dessa forma, inclusive, eu consigo montar mais de uma carteira de investimentos. Não preciso montar uma e ficar simplesmente aportando ao longo dos próximos vídeos, até porque quando seguimos uma estratégia, investir fica chato. Depois que a gente decide ali nossos planos, nossos objetivos, definimos a nossa alocação e escolhemos os ativos, a nossa missão é justamente continuar aportando e investir acaba se tornando chato. Então, essa atitude ainda me permite escolher outros casos reais para conseguir também montar outras carteiras de investimentos. A quarta dica já é para aquele investidor que está dando os primeiros passos nos seus investimentos. Registre todas as suas movimentações. Você vai me agradecer depois. Antigamente, você até teria um pouquinho mais de trabalho, talvez utilizar alguma planilha, mas hoje existem diversos sites que facilitam todo esse processo. E um desses sites é o Investidor 10. Além de apresentar todos os indicadores de diversos ativos, nós conseguimos registrar a nossa carteira de investimentos para que assim a gente tenha um ótimo controle. Para que nós teríamos que ter esse controle? Primeiro, para facilitar no processo de declaração de imposto de renda. Se apenas investimos de forma aleatória e não tivermos um controle, na hora da declaração acabamos ficando perdidos. Só que quando passamos a registrar, todo esse processo se torna mais fácil. O processo de monitoramento também é facilitado, o processo decisório da onde temos que aportar se torna muito mais fácil também. E é bem simples, a gente pode adicionar o ativo de forma manual. Se hoje, por exemplo, você comprou uma ação da Ambev, você escolhe o tipo de ativo, coloca o código, por exemplo, ABEV3, a quantidade e o preço que você comprou. Quando você salvar, isso já é consolidado na plataforma e o investidor ele consegue ter uma visão macro da sua carteira de investimentos. Então fica algo mais ou menos parecido com o que estamos vendo agora. Qual é o valor aplicado?
qual é o saldo bruto, como está a divisão da sua carteira, quantos por cento está em ações, quanto por cento está em renda fixa. Assim você consegue definir melhor se a sua carteira atual está indo de encontro com aquilo que você idealizou. Ou seja, não negligencie esse acompanhamento, isso facilita muito a sua jornada como investidor, e existem certas atitudes que, por mais que você ache que é perda de tempo, no final não é, te poupa dinheiro e tempo lá na frente. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa você também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.